Senhoras e senhores, boa noite. Em cumprimento ao artigo 48 e artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao demonstrativo e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Registro aqui a presença dos vereadores Carlos Alberto Lampião Magon e vereador Chico Quevedo. Nesse momento, eu passo a palavra para o assessor da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, o senhor Wagner Fernando Furque Massoco. Boa noite a todos. Estamos, então, aqui para cumprir o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à avaliação das metas do primeiro quadrimestre de 2024. Primeiramente, temos aqui o resultado orçamentário das receitas do primeiro quadrimestre. Estamos falando aqui em valores consolidados de todos os entes do município, quais sejam Prefeitura Municipal de Jaú, Câmara Municipal de Jaú e Agência Saenja. No primeiro quadrimestre de 2024, quanto às receitas correntes, o valor previsto atualizado em milhares é de 677.432.000. No primeiro quadrimestre, quanto a receitas correntes, foi realizado o valor de 236.604.000, o que corresponde a 34,92% do valor previsto. Dentro das receitas correntes, temos como composição os impostos e taxas e contribuições, receita patrimonial, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Nas receitas de capital, a receita prevista para o ano é de 31.636.000. No primeiro quadrimestre de 2024, foi realizado o valor de R$ 5.665.000, correspondendo a 17,90% do valor previsto para o ano. A composição das receitas de capital são as operações de crédito, transferências de capital e outras receitas de capital. Deduzindo-se o valor do repasse do Fundeb, nós temos um total de receita líquida de R$ 220.781.000, correspondentes a 33,91% da receita prevista, que é de R$ 651.075.000. Neste próximo quadro, nós temos um comparativo sintético da receita, também de forma consolidada, onde podemos fazer um comparativo do mesmo período do ano de 23 para o ano de 24. Quanto às receitas correntes, em 2023, tínhamos no primeiro quadrimestre a receita de R$ 200.457.000. No primeiro quadrimestre de 2024, temos R$ 236.604.000. Um aumento de 18,3% em relação a 2023, quanto às receitas correntes. Nas receitas de capital, tínhamos em 2023 um valor de R$ 1.456.000. No primeiro quadrimestre de 2024, temos R$ 5.665.000, um aumento de 289,14%. Excluindo-se as deduções do Fundeb, temos uma receita líquida em 23 no valor de R$ 182.270.000 e no primeiro quadrimestre de 2024, uma receita líquida de R$ 220.781.000, que corresponde a um aumento de 21,12% em 24 com relação à receita líquida de 2023.
Agora temos um demonstrativo das principais receitas, e aqui estamos falando especificamente do ente município de Jaú, também em milhares. As principais receitas são FPM, Fundeb, ICMS, IPVA, SUS, ISS, IPTU, ITBI e FNDE. No primeiro quadrimestre de 2024, se realizou no FPM R$ 33.802.000, equivalendo a 33,80% da receita prevista. Fundeb, R$ 29.209.000, equivalendo a 36,51% da receita prevista de 80 milhões. ICMS, 26.976.000, equivalendo 29,53% da receita prevista, que é de 91.325.000. IPVA, a receita foi de 24.819.000, que corresponde a 64,63% da receita prevista de 38.400.000. Quanto ao SUS, a receita realizada no quadrimestre foi de 22.794.000, que corresponde a 39,04% do valor de 58.375.000 previstos. ISS, a receita de 14.057.000, equivalendo a 33,46% da receita prevista de 42 milhões. IPTU, receita de 13.143.000, que equivale a 22,51% da receita prevista de 58.382.000. ITBI, receita de 4.989.000, que equivale a 35,63% dos 14 milhões previstos. E FNDE, a receita foi de 3.172.000, que equivale a 22,51% do valor de 14.086.000 previstos. Nesse próximo quadro, a gente tem também, referente ao município de Jaú, com relação às principais receitas, um comparativo destas receitas entre o mesmo período de 23 para esse primeiro quadrimestre de 24. Então, temos, quanto ao FPM, em 2024, um aumento de 11,58% em relação ao mesmo período de 2023. Fundeb, 20,28% de aumento em relação ao mesmo período de 2023. ICMS, arrecadação de 24 no primeiro quadrimestre, de 11,35% a mais do que o mesmo período de 2023. IPVA, 4,72% a mais do que o valor recebido em 2023 no mesmo período. SUS, 41,56% de receita maior do que o mesmo período de 2023. ISS, arrecadação no primeiro quadrimestre de 24,47% a mais do que o mesmo período de 2023. IPTU, um aumento de 15,75% em 24 em relação ao mesmo período de 2023. ITBI, 19,79% maior em relação ao mesmo período de 2023. E FNDE, uma redução de 13,48% em 24 em relação ao mesmo período de 2023. Nesse próximo quadro, nós iniciamos a demonstração das despesas do primeiro quadrimestre, voltando aqui a todos os entes do município. Despesas correntes, no primeiro quadrimestre, foi empenhado o valor de R$ 313.794.000, compostas por despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes.
As despesas de capital, o valor empenhado foi de R$ 22.026.000, composta por investimentos e amortização de dívidas. A despesa total, então, para o primeiro quadrimestre, em valores empenhados, foi de R$ 335.820.000, dos quais 93,44% de despesas correntes e 6,55% de despesas de capital. Os valores liquidados daquilo que está empenhado, que foi empenhado para o primeiro quadrimestre de 2024, despesas correntes, foi liquidado o valor de R$ 150.007.000. Despesas de capital foi liquidada o valor de R$ 5.591.000, totalizando a liquidação de R$ 155.599.000. Num comparativo das despesas correntes e despesas de capital do primeiro quadrimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, temos que, nas despesas correntes, em 2024, foi empenhado um percentual de 8,47% a mais do que o mesmo período de 2023, que era de R$ 289.288.000. Nas despesas de capital, houve uma redução de 2,59%, tendo sido empenhado em 2024 o valor de R$ 22.026.000, sendo que em 2023 o valor empenhado naquela época era de R$ 22.613.000. O total comparativo de 24 para 23, temos um acréscimo de 7,66%, totalizando então empenhos de R$ 335.820.000 em 2024 para R$ 311.900.000 em 2023. No resultado orçamentário por entidade, nós temos na Prefeitura Municipal de Jaú as receitas realizadas até o presente momento de 30 de abril de 2024, R$ 220.081.000. Empenhados, R$ 332.863.000. Uma diferença negativa de R$ 112.782.000, porém a liquidação até o presente momento de R$ 153.272.000. Na Câmara Municipal, não houve receitas no primeiro quadrimestre e as despesas empenhadas, R$ 2.621.000, das quais R$ 2.014.000 foram liquidadas. Quanto ao SAENJA, a agência reguladora, as receitas do primeiro quadrimestre foi de R$ 700.000, tendo sido empenhado de despesas R$ 336.000, das quais foram liquidados R$ 313.000. E agora partimos para os principais indicadores e os limites constitucionais do primeiro quadrimestre. Com relação a restos a pagar, valores por entidade, tínhamos no início de 2024, restos a pagar processados de R$ 29.980.103, dos quais foram pagos, a gente vê na terceira coluna, R$ 29.029.067. No saldo do período, os restos a pagar processados, na penúltima coluna temos o valor então reduzido para R$ 950.376. Os restos a pagar não processados, a segunda coluna, tínhamos no início do ano R$ 53.907.375, dos quais foram pagos R$ 20.824.055, e o saldo final no primeiro quadrimestre de restos a pagar não processados é de R$ 33.083.198.
Quanto à Câmara Municipal, 320.444 de restos a pagar processados, foram pagos totalmente, não tendo saldo de restos a pagar processados no final do primeiro quadrimestre. Restos a pagar não processados da Câmara Municipal iniciou-se com R$ 651.725, dos quais foram pagos R$ 649.332, fazendo um saldo em 30 de abril de 2024 de R$ 968. Quanto ao SAENJA, iniciou-se o ano com R$ 13.820, tendo sido pago totalmente o mesmo valor, não tendo saldo de restos a pagar processados em 30 de abril de 2024. Restos a pagar não processados da agência reguladora era de R$ 24.070, dos quais foram pagos R$ 9.959, tendo um saldo em 30 de 4 de 2024 de R$ 8.490. Com relação à aplicação do ensino, as receitas de impostos e transferências até o final do primeiro quadrimestre de 2024 foi de R$ 151.506.655, sendo que a aplicação mínima de 25% resulta em R$ 37.876.664. No tocante, então, às despesas com educação, as despesas com recursos próprios foram empenhados R$ 43.412.174, dos quais liquidados R$ 15.430.283 e pago R$ 13.780.415. As retenções do Fundeb empenhadas foram de R$ 21.488.156, totalmente liquidado e totalmente pago. Totalizando, então, na aplicação do ensino, um percentual de 42,83% até o final do primeiro quadrimestre, que equivale ao valor de R$ 64.900.330, dos quais liquidados 24,36%, equivalente a R$ 36.918.439, pagos 20,97%, R$ 31.783.567. Com relação à aplicação do Fundeb, os recursos recebidos do Fundeb foram de R$ 29.388.187 no primeiro quadrimestre. A aplicação mínima de 70% é de R$ 20.571.731 e a aplicação mínima dos 90% dos recursos recebidos seria de R$ 26.449.368. Temos, então, até o momento empenhado no mínimo de 70%, o valor de R$ 20.777.097, que equivale a 70,70% do valor recebido, ou seja, 0,70% a mais da aplicação mínima de 70%. E nos profissionais da educação básica, nós temos o valor zero de empenho, de liquidação e de pagamento. Em outras despesas, temos o valor de R$ 3.882.016, que equivale a 13,21%. Liquidados, R$ 3.825.016, o total, também 13,02%, dos quais foram pagos 10,81%, ou seja, R$ 3.178.114. Então, até o momento, nós temos um total aplicado de 83,90% em valores empenhados, 83,71% em valores liquidados e 61,25% em valores pagos. Quanto à aplicação na saúde, no primeiro quadrimestre, então, temos
a receita de impostos e transferências de impostos de R$ 151.506.655, tendo aqui a aplicação mínima obrigatória de 15%, que equivale a R$ 22.725.998. Foi aplicado até o primeiro quadrimestre de 2024 o percentual de 38,54%, ou seja, um percentual de 23% a mais do que o limite obrigatório. Compostos, essas despesas na saúde por assistência hospitalar e ambulatorial, atenção básica, suporte profilático e terapêutico, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Total, então, aplicado até o primeiro quadrimestre de 2024, na saúde foi de R$ 58.397.214, dos quais liquidados R$ 31.473.273, pagos R$ 27.862.290. Com relação às despesas de pessoal, a receita corrente líquida no exercício anterior era de R$ 579.121.401. As despesas de pessoal no exercício anterior foi de 38,41%, ou seja, R$ 222.079.745. Até o final do primeiro quadrimestre do ano de 2024, foi gasto com despesas de pessoal o percentual de 35,98%, ou seja, R$ 220.274.860, sendo que o limite máximo de gasto seria de 54%, ou seja, uma despesa de R$ 330.563.626. O limite prudencial de 95% seria de 51,30%, de R$ 314.035.445. Então, vemos que a despesa liquidada de R$ 220.274.860 está dentro do limite constitucional. Sendo só para o momento, agradeço desde já. Nesse momento, eu abro a palavra para a manifestação dos senhores vereadores e para o público presente, se assim desejar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, Wagner, os funcionários, Márcio. Muito bem elaborado, muito bem feito, né? Só vendo aqui o gráfico, a folha de pagamento hoje a gente está com percentual com ela com 35%, né? Isto. 35,98% de despesa liquidada para um limite prudencial de 51%, 51,30%, né? E um limite máximo de 54%. Comparando-se com o ano, de 2023, encerrou-se o ano com 38,41%. Então, também temos que levar em consideração as despesas com 13º salário, férias, que ainda virão, até o fim do exercício, o que vai acabar vai subir um pouquinho, aumentando o percentual, provavelmente próximo dos 38% a 40%. Uma outra dúvida aqui. A gente empenha-se, por lei, 15% na rede da saúde, certo? Isso. E hoje você está com gasto, o município, com 38,54%, correto? Correto. Então, praticamente está dobrando aqui o percentual. Isso. A última minha dúvida. Eu sei que é um pouco difícil fazer o comentário e falar, mas hoje, qual seria o caixa da Prefeitura Municipal de Jaú? Eu sei que é muito
tem muitas despesas para ser paga, mas hoje, se fechasse hoje, a Prefeitura Municipal de Jaú tinha quanto em caixa? Temos o valor? Mais ou menos, não precisa ser muito... Em valores aproximados, até porque a gente está falando em 30 de abril, né? Nós temos hoje aqui em final já de maio, e do valor que existe em saldo, né? Existem restos a pagar ainda para serem processados, também tem despesas que estão em andamento, né? Aproximadamente, em 30/4, teremos um saldo financeiro de 234 milhões aproximadamente, sendo que no final do exercício anterior a gente tinha 200 milhões aproximadamente. Maravilha. Obrigado pelas respostas. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Muito obrigado.